Olá pessoal, tudo bem? Daremos hoje continuidade à nossa disciplina de Cálculo 3, iniciando a série de aulas sobre derivadas parciais. Para iniciar, eu quero propor um problema seguinte. Imagine que você tenha esse paraboloide representado por z igual a 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, e esse paraboloide ele é cortado, essa superfície ela é cortada por um plano igual a y igual a 2. Então, eu quero saber o seguinte, a motivação do nosso conteúdo. O que aconteceria se eu tivesse nessa curva, nessa superfície, num ponto P, 1, 2 e 11, que vocês podem ver que está localizado aqui, o que aconteceria, ou como é que eu poderia calcular uma reta, ou encontrar uma reta que é tangente exatamente nesse ponto? Não sei se vocês lembram, mas a gente viu algo muito parecido lá em cálculo 1, né? A gente estudava a equação da reta tangente a uma curva. Agora a gente vai estudar a equação da reta tangente, ou a reta tangente a uma superfície, ou melhor, a uma superfície quando cortada por um plano, né, transversal a ela. E o que vai acontecer? A gente vai conseguir encontrar um coeficiente angular. Vocês vão ver que é exatamente essa interpretação também da derivada aqui no cálculo 3. E a gente agora vai aprender como calcular isso. A início, considere o seguinte. Seja uma função de um conjunto A que está contido no R2, indo a R, ou seja, a gente tem uma função que pega dois valores, o R2, e leva a um valor real, né? Então, eu tomo um ponto x0, y0 que está contido nesse domínio de A. Se eu fixar o valor y igual a y0, podemos considerar que essa função, a gente pode considerar agora uma nova função g de x, que vai depender exclusivamente de x, porque o y vai ser constante, não é isso? Então, a derivada de g no ponto x igual a 0 é denominada derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0, e é denotada por df dx no ponto x0, y0. E é definida da seguinte maneira, olha, vamos com calma aí. Está aí no slide, mas eu quero desenhar direitinho. Você, a princípio, tem uma função com duas variáveis, x, y, não é isso? Então, o que você fez? Você tomou um y constante, y igual a y0, tá certo? E você automaticamente faz com que essa função, né, se transforme. Se você substituir aqui, você vai ter uma função f de x, y0. Ora, a única variável que a gente tem aqui é o x. Então, eu posso dizer que isso é uma nova função, g de x, que depende agora só de x, é uma função de primeiro grau. Uma função de uma única variável. E agora eu vou fazer com esse g de x o seguinte. Eu começo a aproximar um x, o meu x0. E quando eu consigo fazer o limite, quando x tende a x0, não é isso? Do g de x menos g de x0, x menos x0, vocês lembram, isso aqui é exatamente a definição da derivada que a gente aprende em cálculo 1. Agora, olha, substituindo, né? Eu sei que g de x é quem? G de x é... vamos colocar o limite, importante. Limite, quando x tende a x0, de f, g de x é f de x, y0, menos g de 0, olha, se g de x é f de x, y0, g de x0 é f de x0, y0. Então, aqui a gente vai ter f de x0, y0, dividido por x menos x0. E essa daí vai ser exatamente a definição que a gente vai usar para derivadas parciais. Ou melhor, essa daqui vai ser a derivada parcial da função f em relação a x no ponto x0, y0. Vocês percebam também a diferença que a gente usou lá no cálculo 1 e agora.
No cálculo 1, a gente usava um D, né, um D normal. Para diferenciar e indicar que é uma derivada parcial, a gente utiliza essa letra, certo? Parece um 2, né, um D esquisito, tá ok? Então, de maneira análoga, a gente também pode definir a derivada parcial da função em relação a y no ponto x0 e y0, certo? Então, vocês podem enxergar aqui, usando os mesmos argumentos, as mesmas analogias, a gente vai ter que a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0 e y0 é exatamente o limite de y tendendo a y0 de f de x0 y menos f de x0 y0 dividido por y menos y0. Nesse caso, perceba que o x agora que foi constante, tá ok? Então, sabendo disso, a gente pode manipular um pouco essas expressões e encontrar uma outra representação para a nossa definição, tá certo? Bom, olha, tomando x menos x0 igual a ΔX, e y menos y0 igual a ΔY, uma variação, então perceba o que vai acontecer. Antes era assim, olha, a derivada parcial de f em relação a x era igual, no ponto x0, y0, era igual ao limite, e quando x tende a x0, de f de x, y0, menos f de x0, y0, sobre x menos x0. Agora, olha, fazendo essa substituição que a gente tem ali, a gente pode só fazer uma coisa, olha. Eu sei que x é igual a x0 mais ΔX. Não é isso? E outra coisa, à medida que o meu x se aproxima do x0, o ΔX ele vai se aproximar de zero. Não é isso? Olha, à medida que esses dois valores eles se aproximam do outro, a gente vai ter valores menores, então ΔX tende a zero. Dessa forma, eu posso reescrever essa expressão da seguinte maneira. Vamos começar por aqui, olha. F, aí no lugar de x eu coloco x0 mais ΔX. E y0 menos f de x0, y0 dividido por ΔX. Agora o limite, vamos dizer o seguinte, olha, é o limite quando o ΔX tende a zero. Então essa é uma outra representação que a gente pode usar para a derivada parcial em relação à derivada parcial da função em relação a x no ponto x0, y0. Tá ok? Então de maneira análoga você pode também fazer isso com y e a gente vai ter essa mesma representação. Tá ok? Então, sabendo disso, vamos voltar ao exemplo inicial da nossa aula e tentar encontrar a inclinação da reta tangente a esse ponto. Então, como é que eu posso resolver isso? Primeiro, pense o seguinte, se a gente quer saber a curva de intersecção das duas, aqui a gente tem das duas funções, né, das duas curvas. Eu tenho f de x, y, igual a 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado e y igual a 2. Perceba, isso daqui é um paraboloide, né? E isso daqui vai ser um plano, né? Seria mais ou menos isso daqui, olha. Você tem um paraboloide e você tem um plano cortando esse paraboloide. Percebam que, quando você fizer isso, o que acontece? A região de intersecção entre os dois vai ser mais ou menos uma curva, no formato, né? No canto que ele corta, o plano corta essa superfície, você forma uma figura, né? uma parábola. E para encontrar essa intersecção é o seguinte, só substituir y igual a 2. Então, você vai ter 16 menos x ao quadrado, menos no lugar do y eu coloco 2 ao quadrado. Então, dessa forma, você vai ter 16 menos x ao quadrado menos 4, ou seja, aqui vai dar 12 menos
x ao quadrado. Então, essa seria a curva que representa a intersecção dos dois. Vou chamar essa curva aqui de, sei lá, de C, certo? A curva de intersecção, que é uma função g de x, tá ok? Agora, a gente quer saber, num ponto dado nessa curva, eu quero saber a inclinação da reta tangente. Então, eu já tenho essa função. Isso é só analisar a derivada da função g no ponto pedido, não é isso? Então, a derivada de g vai ser, ou a derivada parcial de f em função de x, qual é o ponto que a gente está analisando? No ponto, a gente tem aqui o ponto está lá no primeiro exemplo, né? No início, aqui, pronto. No ponto x igual a 1, y igual a 2. O que vai acontecer? Vai ser o limite, quando x tende a 1. Aí, olha, f de x, não é isso? No caso, g de x, que é quanto? 12 menos x ao quadrado, menos. Aí, o que eu coloco agora é f no ponto, não é isso? F no ponto, se você pegar isso daqui e aplicar no ponto em que x é igual a 1, y é igual a 2, você vai ter exatamente, olha, vamos fazer o teste, 16 menos x é igual a 1, então vai ficar 1 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser exatamente 11. Então vai ficar 11 dividido por x menos o ponto, x menos 1. Dessa forma, você vai ter quem? O limite, quando x tende a 1, fazendo as manipulações dessas expressões aqui, você vai ter menos x ao quadrado mais 1 dividido por x menos 1. Então, daí a gente tem um limite muito fácil, né? A gente pode usar um produto notável e dizer o seguinte: isso aqui é a mesma coisa do limite, quando x tende a 1, de menos x menos 1 vezes x mais 1, dividido por x menos 1. Então, eu posso cortar esses dois termos, e a gente vai ter o limite, quando x tende a 1, de menos x mais 1. Aplicando esse limite, você vai ter exatamente menos 2. Ou seja, o coeficiente angular da reta tangente no ponto 1, 2, 11 vai ser exatamente menos 2, tá ok? Bom, você talvez não tenha entendido nada que eu falei. Então, deixa eu trazer um outro exemplo para ilustrar o que a gente fez. Imagina o seguinte: considere esse paraboloide hiperbólico dado pela expressão meio de x ao quadrado menos y ao quadrado. O que eu vou fazer? Considere também um plano y igual a y0. Ou seja, como vocês podem ver na animação, você vai cortar essa superfície por um plano y igual a y0. Percebam que quando feito isso, o que vai acontecer? Você vai ter vai ser formada uma curva de interseção, né? Que nesse caso você tem exatamente isso. Essa é a região, tá ok? Então, da mesma forma que a gente fez com x, a gente também, ou melhor, com y, a gente também pode considerar um plano x igual a x0, né? Então, você vai ter um outro plano que vai cortar a superfície, e nesse caso, você vai a interseção entre esses dois planos vai formar uma curva, né? Essa curva, como vocês podem ver, é uma parábola. Então, pegando nesse ponto, eu posso encontrar um coeficiente angular de uma reta tangente, né? Olha, uma reta tangente é uma reta que passa só por esse ponto, né? E dessa forma, que seria a representação da derivada parcial, como vocês vão ver, vai ser exatamente a inclinação dessa reta tangente, tá ok? Então, sabendo disso, eu quero definir agora a função derivada parcial. Então, é o seguinte, olha, uma função, novamente, a gente tem uma função que está num conjunto que pertence ao R2 e ela está indo como imagem
nos reais, né? Então, a gente considera, a princípio, todos os pontos x e y tais que essas derivadas parciais de x e y existem. Então, definimos função derivada parcial de primeira ordem em relação a x como uma função que a cada valor x e y pertencente ao conjunto B associa a um número, né, a um valor dado pela derivada parcial de f em relação a x, e ele pode ser representado dessa maneira. De forma análoga, você pode também fazer isso para y, né? Então, a função derivada parcial, ou seja, quando a gente, em termos gerais, é quando a gente não aplica no ponto, né? A derivada parcial, a função derivada parcial vai ser representada dessa maneira também. Então, nada melhor do que prática para a gente conseguir entender o conteúdo. Eu quero começar fazendo o seguinte, olha, encontre as derivadas parciais das seguintes funções. Essa função primeira, vamos resolver esses exercícios. F de x, y igual a 2x ao quadrado mais 3x, y ao quadrado menos 4x. Eu quero encontrar as derivadas parciais de primeira ordem dessa função f. Então, eu tenho que encontrar a derivada parcial de x e a derivada parcial de y. Para fazer isso, olha, primeiro, a derivada parcial de f em relação a x. A gente vai usar as regras de derivação que a gente já aprendeu em cálculo 1, e nesse caso, a gente considera, olha, está em relação a x. Então, em relação a os valores que tiverem y, aí a gente vai considerar como se fosse constante. Os termos y vão ser constantes para a nossa representação. Então, olha, a derivada de 2x ao quadrado vai ser, repete a constante, 2 vezes. Aí vamos derivar essa expressão aqui, né? A derivada de x ao quadrado é 2x, mais a derivada dessa expressão aqui. 3 é constante, e nesse caso a gente considera que y ao quadrado também é constante. Então você vai ter 3y ao quadrado, aí quem é a derivada de x? A derivada de x é 1, então vezes 1, então não precisa colocar, né? Agora, menos 4x, quem é a derivada de 4x? A gente está derivando em relação a x, né? Vai ser somente o 4. Então a derivada parcial de f em relação a x vai ser 4x mais 3y ao quadrado menos 4. Agora, se eu quero encontrar a derivada parcial da função em relação a y, você vai ter quem? Eu considero tudo que tiver x como constante, ou todo x como constante. Então, como esse termo 2x ao quadrado só tem x, ele morreu, né? A derivada de uma constante é 0. Mas, aí aqui, olha, 3x, x é uma constante. Então, 3x, aqui a derivada de y ao quadrado é 2y, menos, aí, que é a derivada de 4x? Ora, x é uma constante, então vai ser igual a 0. Dessa forma, a gente tem que a derivada parcial em relação a y é 6xy. E esse é o nosso resultado para o primeiro item. Eu quero também resolver o item B. O item B da nossa questão é o seguinte, a gente tem um radical, não é isso? E eu quero a derivada parcial em relação a x. Como é que eu vou fazer isso? Vocês sabem que a gente pode representar radical por potência, né? Quase não dizia. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 elevado a 1/2. Então a gente pode usar a regra da cadeia, considerando, por exemplo, está em relação a x, então esse termo y vai ser entendido como constante. A derivada dessa função vai ser quem? Derivada da externa, que é uma potência, 1/2 de x elevado a 2 mais y ao quadrado menos 2, elevado a 1/2 menos 1. Né? Vocês lembram que na potência fazia isso. Vezes a derivada da interna. Nesse caso, quem é a interna? A interna é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2. Só que, em relação a x, o y é constante, o 2 também é constante. Então, dessa forma, a gente vai ter 2x. Reorganizando, você vai ter 1/2 de
x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 elevado a menos 1 meio vezes 2x. Reorganizando de novo, deixando ela bonitinha aqui, você vai ter 2x sobre 2 vezes a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2. Você pode simplificar esses dois e você vai ter exatamente essa expressão. Então, a derivada parcial da função f em relação a x vai ser x sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2. Os demais exercícios eu vou deixar para você treinar em casa, tá certo? Ou então nos fóruns de discussão a gente pode resolver ele. Mas só lembrando, nesse item C, você novamente vai usar a mesma analogia, né? A derivada da externa, que seria a derivada do seno ao cosseno, vezes a derivada da interna, que vai ser quem? A derivada da interna vai ser, como a gente está derivando em relação a x, vai ser só o 2. Tá ok? Então vai ser cosseno de 2x mais y vezes o 2. Eu acabei esquecendo. Se eu pedisse aqui nesse caso a derivada parcial em relação ao y, o x ele seria constante, não é? Então, eu quero que vocês façam também, mas o resultado nesse caso vai dar y sobre a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2. E para finalizar, eu quero resolver um problema um pouco diferente. Eu quero calcular as derivadas parciais de f em relação a x e em relação a y de uma função descrita por duas sentenças. Então, considere essa função aí, né? Então, ela assume um valor diferente quando x e y é igual a 0, 0. Então, vamos começar, para derivar isso daí, você primeiro tem que derivar toda a região que é diferente de x e y é diferente de 0, 0, e depois você deriva no ponto especificamente, tá certo? Então, primeiro, a derivada parcial, a gente vai fazer primeiramente, a derivada parcial de f em relação a x, nos pontos em que x e y são diferentes de 0 e 0. Nesse caso, a gente vai ter que essa função f de xy, seja igual a 2xy sobre 3x ao quadrado mais 5y ao quadrado. É isso? Para derivar isso em relação a x, você vai ter que usar a regra do quociente. Você lembra qual é? A derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo dividido pelo segundo ao quadrado. Isso a gente também aprende lá em regras de derivação no cálculo 1. Então, a derivada parcial de f em relação a x vai ser... Vamos usar uma notação aqui que pelo menos me ajuda a organizar as coisas. Olha, a derivada do primeiro vezes o segundo. O segundo é o de baixo, né? O primeiro é o de cima. Menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Dividido pelo segundo ao quadrado. Então, eu só quero lembrar vocês que usem parênteses, né? Porque o termo vai ficar muito grande e para não ficar confuso. E parênteses é de graça, né? Não faz mal a ninguém, não. Então, a derivada parcial de f em relação a x vai ser igual. Olha, a gente está derivando em relação a x. Então, tudo que for y, a gente entende que é uma constante. Então, olha, a derivada de 2xy vai dar quem? 2y é constante. A derivada de x é 1. Então, você vai ter 2y vezes 3x ao quadrado mais 5y ao quadrado, menos a derivada aqui. Você vai ter o primeiro, que é 2xy, vezes a derivada do segundo. A gente está derivando em relação a x. Então, dessa forma, você vai ter 6x, né? Como estava ao quadrado, fica 1. E o 5y ao quadrado, ele desaparece, porque é uma constante. E isso dividido por 3x ao quadrado mais 5y ao quadrado. Dessa forma, só para organizar, você vai ter que a derivada parcial de f em relação a x é igual a
6x ao quadrado y mais 10y ao cubo menos, você vai ter 12x ao quadrado y, isso tudo dividido por 3x ao quadrado mais 5y dividido por 2. Ou seja, reorganizando, você vai ter que 10y ao cubo menos o 6x ao quadrado y dividido por 3x ao quadrado mais 5y elevado a 2. Tá ok? Então, essa foi a derivada parcial da função em relação a x nos pontos diferentes de 0, 0. E agora no ponto 0, 0, como é que a gente faz? Como é um ponto específico, você vai ter que usar a definição de derivada parcial nesse ponto. Como é que vai ficar? A derivada parcial de f no ponto, em relação a x, no ponto 0, 0, vai ser exatamente o limite, né, de quando x tende a 0, de f de x, e o y é um ponto 0, né, menos f de 0, 0, dividido por x menos x, o ponto, né, que é 0. Então, substituindo os valores, percebam que quando eu substituo, vamos fazer aqui, limite de x tendendo a 0. Quando eu substituo y igual a 0, você vai ter 2x vezes 0, dividido por 3x ao quadrado mais 5y ao quadrado menos. F de 0, 0, por definição da função, vai ser 0, dividido por x. Nisso, você tem, olha, antes de aplicar o limite, aqui zerou, porque tem um termo multiplicando por 0. Então, você vai ter exatamente 0 dividido por x. Logo, essa derivada vai ser igual a 0. Então, resumindo, a gente pode dizer que a função derivada parcial em relação a x, a derivada parcial de x, de f em relação a x, vai ser quem? Vai ser 10y ao cubo menos 6x ao quadrado y dividido por 3x ao quadrado mais 5y ao quadrado sobre 2, se o x e y for diferente de 0, 0. Não é isso? Agora, no ponto 0, 0, a derivada parcial, como a gente mostrou, vai dar 0. Se x e y for igual a 0. Tá certo? Então, como exercício, eu quero deixar que você tente treinar ou tente encontrar a derivada parcial ou a função derivada parcial em relação a y. Tá ok? Então, obrigado e até a próxima aula.